Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Muito boa noite, meu querido Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara Brenner. Que saudade estava de você. Saudade enorme de você sempre. Toda semana aqui, né, nós continuamos com saudade do outro. Continuamos com saudade, é verdade. Isso porque a gente mora em cidades vizinhas, hein? Tá vendo? Imagina. Pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre, veja que inusitado, aparentemente inusitado. Aparentemente, descobriremos. Falaremos sobre jiu-jitsu e mundo dos negócios. E Olha disciplina. Que está contida ali no jiu-jitsu. Estamos aqui com ninguém menos que Fábio Gurgel, que é 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. É faixa coral e é CEO da Aliança. Bem-vindo, querido. Muito obrigado, Lara. Um prazer estar com vocês aqui, Arthur. Muito honrado. Honra toda nossa. E estamos aqui também com Luiz Nunes, que é CEO da Forpus Capital e é, talvez o mais importante de tudo, sem dúvida, faixa preta do Fábio Gurgel. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Sou fãzaço de vocês e estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com o Fábio, que é quem me deu a faixa preta. Como a gente estava falando antes, só diminui, né, Fábio? Pois é. Como é que é essa história? Então, quando eu recebi a faixa coral, e a coral tem uma... Vou explicar pra vocês o que é a faixa coral, né? Porque a faixa coral não é tão comum como a faixa preta. Quando você entra numa arte marcial, todo mundo que entra nesse mundo sonha um dia se tornar um faixa preta, né? A faixa preta é uma simbologia mais conhecida. Virou uma metonímia. Até. A faixa coral, ela é depois da faixa preta. Você precisa ter 31 anos de faixa preta, praticando, dando aulas para se tornar um faixa coral, faixa vermelha e preta. É o início da trajetória de mestre. O que a faixa coral prova, na verdade, é que você tá velho, né? Porque 31 anos de preta, tu já percorreu uma longa estrada, né? Mas aí, quando eu recebi a faixa coral, eu entendi que eu já não deveria mais graduar faixas pretas, porque eu já não estava mais no tatame na mesma quantidade de horas que eu sempre tive durante a minha vida inteira. E para você formar alguém, você tem que não só ter a avaliação técnica daquela pessoa, mas tem que realmente conhecer ela a fundo, para que ela mereça representar o seu legado. E aí, quando eu ganhei a faixa coral, eu parei de graduar faixas pretas. Então, eu graduei na minha trajetória 139, né? O Luizão é 82, e... como a gente falou, só diminui, porque as pessoas agora vão começar a morrer. Infelizmente, esse número só vai ser reduzido. E aí o legado vai ser o legado daqueles que hoje são seu legado, né? Que bacana. A gente tem quando a gente fala da Aliança, né? A gente tem hoje várias faixas pretas que fazem parte da Aliança, não só formadas por mim diretamente, mas que eu acredito que todas essas pessoas fazem parte do meu legado, de certa forma. Mas tem os que receberam a faixa preta da minha mão. O que é a Aliança? Só para o pessoal de casa poder... Aliança, ela começa a história dela, a gente fez 30 anos esse ano. A gente começou em 93 para ser uma equipe de competição, para ser a melhor equipe de competição de jiu-jitsu, com a pretensão de ser a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. O motivo que a gente fundou a Aliança, eu, o Jacaré, que é meu professor, e o Alexandre, é porque os nossos alunos começavam a se enfrentar nos campeonatos, antes de enfrentar os nossos rivais tradicionais. Eu tinha a minha academia, o Jacaré tinha a dele e o Alexandre tinha a dele. Então os nossos alunos se enfrentavam, que não fazia o menor sentido, porque a gente era uma família, a gente treinava todo mundo junto desde muito cedo. Né? A gente tem uma amizade de mais de 40 anos. E aí a gente falou, cara, como é que a gente soluciona esse problema? Vamos criar uma bandeira só. Vamos juntar todo mundo. Todos os nossos alunos vão lutar embaixo dessa bandeira. Era somente isso. Aí não teve pra ninguém. Aí a gente começou a virar a gente concorria com as academias Gracies, né? Os introdutores do jiu-jitsu no Brasil. Que por mais que sejam... A gente não deixa de ser uma linhagem direta deles, mas eram academias concorrentes. E a gente era uma academiazinha pequena em Ipanema, no Rio de Janeiro. Bem pequenininha, uma sala de 60 metros quadrados. E a gente se juntou e foi ficando forte, né? Liderados pelo Jacaré ali, a gente começou a ter destaque nos campeonatos e tal, até que a Aliança se tornou, anos depois, quando os mundiais começam em 96, em 98 a gente ganhou o primeiro título, e hoje a gente é a equipe mais vitoriosa do esporte, bem longe do segundo colocado, né? A gente se tornou, de fato, o que a gente sonhou lá atrás de ser a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. Que legal, cara. E você estava lá.
Eu faço parte da Aliança desde 2005, então eu tenho 18 anos aí, quase 19 anos de Aliança. Eu cheguei de faixa roxa, inclusive isso também é uma boa história, que acho que foi um dos faixas roxas mais longevos do Fábio, né? Acho que eu fiquei 7 anos de faixa roxa, demorei para aprender. Talvez não fosse exatamente faixa roxa, né? Alguém pintou essa faixa, alguém tingiu essa faixa. E aí, na minha carreira de jiu-jitsu, eu acho que eu tive um grande lance de genialidade, modéstia à parte, que é eu percebi rápido que eu não ia ser bom o suficiente para ser profissional. Então, eu não insisti pouco. Eu lutei bastante campeonato, ganhei alguns campeonatos, principalmente na categoria Master, que é acima de 30 anos. Assim, me satisfizeram bastante esses títulos, essas vitórias. O mais legal para mim foi viver o dia a dia dos melhores do mundo. Hoje em dia eu tenho infinitos amigos, campeões mundiais e tudo mais. E você divide essa disciplina, esse jeito de pensar. É muito bacana isso aí. E em 2015 eu me tornei faixa preta do Fábio. E desde então eu continuo treinando a mesma quantidade, vivendo ali. E aí tem assim como o número de faixas pretas vão diminuindo, o número de pessoas que você ganha também vai diminuindo, né? Então, antigamente eu tinha aquela assim, eu perco pra esse cara, mas eu vou treinar mais e eu vou começar a ganhar dele. Hoje em dia isso é difícil de acontecer. Esses caras eu ainda bato neles, mas eles estão daqui a pouco não vai acontecer mais. Mas você tá falando, Luiz, é muito interessante, porque você comentou que você começou no esporte, né? E aí você viu, cara, eu não vou me profissionalizar, você não vai ser não vou tornar isso uma profissão pra mim, mas você não deixou de praticar. E hoje as pessoas, né? Eu queria entender mais de vocês, aí cada um pode complementar, né? Que as pessoas veem às vezes a luta como só mais um esporte, só mais uma atividade física. É igual fazer natação, é igual correr e tal. A luta é só isso? Então, quando a gente recebe a faixa preta na Aliança, tem um ritual de você fazer um discurso, que normalmente é o momento mais difícil daquele processo todo. E no meu discurso eu falei que o jiu-jitsu para mim ele é a moldura da minha vida, né? Que a minha vida é o meu quadro, é a moldura, sempre teve ali. Eu sempre morei perto da academia, porque eu mudei de trabalho, mudei de namorada, tava na faculdade, saí da faculdade, mas a academia era sempre ali. Então, acho que ali no tatame ele te ajuda a aliviar o estresse, a aprender que tem que tentar de novo, a disciplina de acordar cedo e ir mais uma vez, a treinar mesmo com um pouco de dor, a dar um gás. Essa semana, daqui 2 semanas tem um campeonato, tem que fazer uma dieta a mais e você tá cansado, tem que treinar mais. Isso serve pro trabalho, pro relacionamento, serve pra tudo, assim. Eu acho que o jiu-jitsu, ele é um microcosmo da vida ali mesmo, que no fim das contas você apanha todo dia e volta de novo e tenta fazer melhor, que é mais ou menos como é a vida, né? Então, acho que o jiu-jitsu ensina muito isso aí pra você. Pois é, e aí fica uma pergunta que o jiu-jitsu ensina muito isso pra você. Provocativa. Por que o karatê não? Por que o kung fu não? Ou por que, sei lá, capoeira? Dá pra ter disciplina lutando capoeira? Não dá. Dá pra ter disciplina fazendo qualquer coisa. Eu acho que as artes marciais, todas elas trazem uma filosofia muito interessante. Todas elas têm o seu ponto. O que eu entendo que é a diferença do jiu-jitsu é que alguns aspectos. Primeiro, a regra do jiu-jitsu é criada de uma forma que ninguém te salva. A regra não te salva. Ou você desiste, ou você vai continuar lá pelo tempo que o seu adversário quiser. Então, te coloca numa condição de resistência ao desconforto que nenhuma outra arte marcial proporciona. Se eu tô lutando Muay Thai, por exemplo, que é uma luta extremamente eficiente, quando eu canso, provavelmente meu adversário me nocauteia. Porque minha guarda baixou, porque eu não consigo mais reagir, o meu reflexo já não é tão rápido. No jiu-jitsu, você pode estar numa posição de extrema dificuldade e aquilo demorar muito para terminar. Não existe nocaute? Assim, desculpa a ignorância. Não existe nocaute porque não tem golpe traumático. O que existe são finalizações. Então eu vou te estrangular e vou fazer você desistir. Você neutraliza a pessoa, é isso? E você vai optar para quebrar o seu braço ou desistir, né? Então, é uma luta de controle. Mas quando você tem controle sobre a outra pessoa, você consegue entender que agora, se eu te controlo, eu que vou dizer o tempo, eu que vou dizer o ritmo, eu que vou dizer o quanto de pressão eu vou colocar em você. Isso não está mais no seu controle.
E ao mesmo tempo, como esse tempo se alonga, você acaba tendo chance de se recuperar daquilo. E, eventualmente, a luta só acaba quando termina de fato. Então, acho que o jiu-jitsu tem essa diferença Entendi. das outras artes marciais. E isso abre um mundo de desenvolvimento, né? E aí, pegando no ponto do que o Arthur falou, a parte esportiva do jiu-jitsu, ela deve estar entre 3% e 5% em número de praticantes. São as pessoas que fazem o jiu-jitsu pelo esporte. Fazem o jiu-jitsu porque querem ser campeões. Profissionais, né? Que querem ser, de certa maneira... Eu não gosto nem da palavra profissional, porque dá uma falsa sensação de que você é um atleta profissional. Mas o jiu-jitsu não tem essa característica, né? Você não consegue ser profissional de jiu-jitsu ainda. Talvez um dia essa conta possa virar, mas ainda não é. Mas a verdade é que a maioria das pessoas usa o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento individual. Né? Eu estou ali para... De autoconhecimento? De autoconhecimento, para saber meu limite, para saber que eu tenho que ter accountability em tudo que eu faço, porque onde eu boto a mão, se eu botar a mão errada, eu vou pagar o preço. E sou eu que vou pagar o preço, não é mais ninguém que vai pagar. Né? Que você vai ganhar uma resiliência sabendo que às vezes você está numa posição ruim e desconfortável, mas que a técnica vai te tirando dali devagar, e aí daqui a pouco você equilibrou de novo, e aí daqui a pouco você está ganhando, e aí você está numa situação de muita vantagem e você precisa controlar a sua soberba, porque você sabe que eventualmente aquilo pode virar de novo. Você acaba polindo suas virtudes, então. Exatamente. O jiu-jitsu é uma luta de desenvolvimento de virtudes. Né? Você vai trabalhar sua coragem, você vai ter um senso de justiça, de ética, de moral. Né? O jiu-jitsu tem um código maravilhoso, que é o 3 tapinhas, universal. Né? Eu posso estar treinando com o Luiz aqui, o treino pode estar o mais quente possível. Se ele me pegar na chave de braço, se eu bater, ele vai soltar imediatamente em qualquer lugar do mundo. Com qualquer praticante, você tem esse código de ética, de confiança. Se você não confia no seu... ali na pessoa que está treinando com você não se desenvolve. Porque agora eu tenho medo de... Vai que eu tento um negócio, o Luiz me pega na chave de braço, e ele vai quebrar o meu braço, de fato. Então isso não acontece no jiu-jitsu, ou quando acontece, essa pessoa é totalmente excluída, expelida do meio. Né? Porque é uma pessoa que não tem ética, que não tem moral, que você não pode confiar, e você está ali, de fato, entregando seu corpo para qualquer tipo de situação, né? Isso você está comentando, Fábio, eu queria puxar um gancho com o Luiz, né? Você falou dessa questão também da resiliência, né? De você estar num ambiente, né, desconfortável e você, com a técnica, conseguir sair daquele ambiente. E você é do mercado financeiro, né, Luiz? Então, que ambiente desconfortável é esse, né? Claro, qualquer ambiente pode ser desconfortável, mas como é que você utilizou assim, o jiu-jitsu no mercado financeiro, nos seus negócios, para poder sair desses momentos desconfortáveis? Porque quando a gente pensa em mercado financeiro, o que a gente pensa? É naquele cara lá do Lobo de Wall Street, o cara que fuma, 2 maços por dia, entendeu? O cara doidão, que fala, que vai ter um infarto a qualquer momento, se a ação cair, se der algum problema. Como é que é isso aí pra você, entendeu? Eu só complementando, acho que o ponto do Fábio que é bem importante, o que acho que faz o jiu-jitsu tão atraente e com uma relação tão grande com os negócios. O jiu-jitsu foi essa versão de jiu-jitsu que a gente usa, né, que é o que chama de jiu-jitsu brasileiro, que foi trazido pela família Gracie, tem menos de 100 anos, né? Então é uma arte em desenvolvimento. Então, tem 2 características que fazem que você se apaixone mesmo. Primeiro é que tem muita coisa que está sendo desenvolvida ainda. Todo dia nasce um pedacinho. Então, se você se dedica... É legal você ser meio co-criador da coisa também. Perfeito. Você vira meio sócio. Você deixa de ter aquela postura de... eu tô aqui só um espectador. Eu sou meio sócio dessa empresa jiu-jitsu, né? Você tem o seu ajuste, você tem... E isso se desenvolve muito porque o jiu-jitsu é uma das pouquíssimas artes que você pode treinar no nível máximo, né? O boxe, se você todo dia for treinar e realmente sair uma luta, você vai ter uma lesão cerebral, provavelmente, alguma coisa assim. O jiu-jitsu realmente pode treinar no máximo e, como o Fábio explicou, você tem esse código, bateu, soltou. Então, como não tem nenhum golpe traumático, você consegue ir ao máximo. Isso faz com que a arte se desenvolva tão rápido, só complementando.
E falando do mercado financeiro, eu acho assim, o Fábio pontuou muito bem que você saber que a qualquer momento o rally pode virar, né? Então, e é impressionante, quando o fundo tá com a cota subindo, com as coisas estão... A sua vida, você dorme melhor, tudo vai acontecendo melhor na sua vida. Então, você se deixar entrar num buraco por um momento de mercado ruim. E o mercado, no fim das contas, a gente tem muito pouca influência do que acontece no mercado. Ele não liga pros seus sentimentos, né? Muita gente fala, pô, o mercado é muito mal. Não, o mercado não é mal nem bom. Ele é indiferente. Ele não tá nem aí pra você. Então, você tá naquela situação horrível. Por exemplo, você treinar jiu-jitsu com o Fábio. Quando ele tá por cima de você, é horrível. É meio parecido quando a bolsa tá caindo. E aí, você... Acontecem eventos... Mas dá pra dar a volta por cima, é isso, Catan? Eu vou parar. Com a bolsa talvez, com o Fábio não. Daqui a pouco ele vai estar velhinho, né? Mas eu vou parafrasear o Luiz assim, não é bom nem ruim, é indiferente. Quantos anos você tem, Fábio? Que Mauro pergunta. 53. Ó, daqui a uns 30 anos, acho que... Não, você sabe que essa conta que o Luiz falou assim, que você vai olhando... Ontem, a gente teve eu fui dar aula de manhã cedo e estavam 3 garotos profissionais treinando na aula das 7. E eu fui treinar com eles. Assim, é horroroso, né? Os garotos que eu batia muito quando eles eram novos e agora eu apanho muito deles. E é assim que é a vida. Então tem um monte lá. Hoje tá diminuindo essa turma que eu bati, entendeu? Já faz parte do jogo. Mas não é legal também, assim? Maravilhoso. Isso é a vida real, sabe? As pessoas... Ontem eu falei disso, assim, esse exercício da humildade, né? De você viver o real. Seria muito fácil pra mim me esconder. Atrás da minha faixa coral, eu sou o professor, eu sou o mestre, eu falo pra você fazer o que você tem que fazer. Isso aí é o que, infelizmente, talvez a maioria faça. Isso pra mim não tem valor nenhum. Eu quero saber qual é a real. Será que eu consigo ir lá treinar com os caras? Aí eu vou lá, vejo que eu não consigo. Aí no dia seguinte eu tento de novo, porque amanhã é outro dia. E é o completo oposto dessa geração, né? Que evita o sofrimento a qualquer custo. Então acho que a gente vai falar disso, né? Mas assim, essa aversão ao sacrifício talvez seja a grande doença da sociedade, né? Eu acho que a gente tem que ter a paixão pelo sacrifício, porque é só nesse extremo que as coisas extraordinárias acontecem. Não tem nada acontecendo na zona de conforto, absolutamente nada. Né? As coisas elas só acontecem onde é incerto, onde dá medo, né? E aí, toda vez que você sente o medo, você tem ali a sua opção de escolher se você quer ir para a estrada da coragem ou para a estrada da covardia. Só tem essas 2 opções. Né? E o medo não é uma coisa controlável no sentido de vou sentir ou não vou sentir. Ele é uma emoção que todo mundo vai sentir. Né? Eu vi outro dia uma entrevista do Djokovic e ele estava sendo questionado. O cara falou assim, não, porque você tem um autocontrole, você é frio, você não sei o quê. Ele falou, não, vocês estão completamente equivocados. Não sou frio. Eu tenho sentimentos iguais a todo mundo. Eu apenas não evito eles, porque eu sei que eu não tenho esse poder, e eu lido com eles de uma forma positiva. Ele falou que sai daquele lugar escuro mais rápido. Ele falou, eu sei que vai bater e eu saio mais rápido. E é exatamente isso, né? A estrada da coragem é isso. Pô, dá medo? Claro que dá medo. Qualquer desafio, qualquer incerteza dá medo. Mas você vai na jornada do herói, né? O primeiro passo é a incerteza. Assim. Do Campbell, né? Você vai dar o passo e aí? Você não sabe o que vai acontecer. Como é que você fica confortável nessa incerteza? Tem apenas 2 caminhos. Primeiro é você praticar. Você tem que se permitir. Que é a fase do treinamento lá da jornada, Você né? tem que se permitir o tempo inteiro estar fazendo. E aí quando você está fazendo, evidentemente você vai errar várias vezes. E toda vez que você erra, você tem uma chance de se adaptar. E aí você vai se tornando adaptável. E quando você vai se tornando adaptável, você vai perdendo o medo da incerteza. Então, a única coisa que as pessoas deviam fazer, assim, sem negociação, é a prática. Isso não tem negociação. Se você fizer a prática sempre, você vai evoluir. Inclusive, o Luiz, o Fábio está trazendo toda essa filosofia do jiu-jitsu que você parece aplicar muito bem ao seu trabalho. Nós estivemos aqui com o Breda, eu sei que vocês se conhecem, tem mais ou menos o mesmo estilo, que não é um estilo comum
dentro do meio de vocês, né? Desse meio que lida com tantas incertezas, com tantas instabilidades e tudo mais. A impressão que eu tenho é a de que vocês expandem muito o assunto com o qual vocês lidam no cotidiano. Então, vocês lidam com o mercado financeiro. Mas eu te vi falando sobre coisas que você está lendo, sobre coisas de filosofia, não só de economia, mas de outros assuntos. O esporte que você pratica, a filosofia do esporte que você leva para o seu trabalho. E você acha que isso tem faltado hoje às pessoas do mercado financeiro, essas que lidam com grande estresse no trabalho? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, e muita gente do mercado acaba esquecendo, acho que a regra zero assim, do mercado. Para um ativo qualquer, ações, juros, para ele subir ou cair, alguém tem que comprar, alguém tem que vender, né? Por que uma ação sobe? Porque mais gente compra aquela ação do que gente. Tem gente vendendo, então o preço vai subindo. Como qualquer coisa, né? Como celular, caneca, qualquer coisa, o preço sobe se tem mais compradores Oferta do que e demanda. vendedores, exatamente. Então você entender ou buscar entender como as pessoas reagem nas mais diversas situações, assim, é parte super fundamental de você entender como o mercado pode se desenvolver, né? O professor Olavo sempre falava, né? Vocês me acham que eu sou gênio, como se eu estivesse inventando o futuro. Não, isso já aconteceu e eu só estou contando para vocês que vai acontecer de novo, porque as pessoas não mudam. E é mais ou menos isso, assim. Eu acho que tem um materialismo muito grande, tem muita gente que entra no mercado financeiro só para ganhar dinheiro. Não acho nada de errado entrar no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Mas se você não ama aquele negócio, é uma coisa que eu sempre falo. Quem não é um apaixonado pelo mercado financeiro e começa a andar com quem é apaixonado pelo mercado financeiro, vai ficar muito mal-humorado, vai ser... Porque esse é o nosso assunto. Tem gente que assiste Game of Thrones, cara, a gente assiste aquilo lá e o assunto você viu o que aconteceu e agora tem um novo Aquela novo televisão que parece um eletrocardiograma ali. Que negócio louco. Um novo ministro, saiu aquele dado dos Estados Unidos e aquele negócio vai acontecer. E o que será que vai acontecer? Quem matou o Odette Reutemann, né? A gente fica sempre tentando adivinhar quem matou o Odette Reutemann. Você entregou a idade agora. 42 já, né? Quase 10 só de preta, né? Mas enfim, eu acho que você buscar um conhecimento de uma maneira geral é muito importante para você ler e tentar interpretar um pouco das situações que estão acontecendo, né? Que sempre mudam e tudo mais. Mas acho que o ser humano tem um rol bem limitado de reações, né? Então a gente mais ou menos reage sempre da mesma maneira a alguns estímulos. Então isso te diz, aquele presidente do Banco Central, nas últimas vezes que aconteceu tal coisa, ele reagiu da seguinte maneira. Então será que ele vai reagir da mesma maneira? Então eu acho que você tem um entendimento da cultura geral, principalmente da parte pessoal dos entes que controlam o mercado e que ditam as coisas, isso te ajuda bastante. Eu vi você falando um negócio super interessante, falando assim, 98% das coisas que você precisa saber já foram ditas há muito tempo, né? 500 mil anos atrás, né? É exatamente isso, né? Acho que o pessoal tem muito receio, não, porque a inteligência artificial, cara, mas quem toca isso aí, no fim das contas, é humano e a gente é muito parecido. Tem uma coisa que eu falo muito, né? Acho que falei até com o Fábio já sobre isso. No mercado financeiro tá uma onda de automatização e isso acontece bastante. Mas tem uma característica que tem muita gente que tem uma posição alta numa empresa ou que tem bastante dinheiro investido, mas essa pessoa e todo ser humano tem um ego tão grande ali por trás que vai ser muito difícil você tirar essa relação pessoal, porque essa relação pessoal ajuda a validar, a testar, ou até mesmo quando a pessoa está tentando melhorar, até questionar o ego dessa pessoa. Então, o relacionamento pessoal, eu acho que, obviamente, não vai ser 100% como era no passado, mas vai ser muito difícil você tirar totalmente as pessoas da parte de gestão de patrimônio, gestão de ativos e tudo mais, porque tem esse jogo de eu vou acertar, você vai errar, e tem bastante disso aí que no fim das contas, alimentado pela uma das piores coisas do mundo, que é o ego, né? Mas você tá falando dessa questão do ego e o Fábio comenta muito sobre humildade, né? No teu perfil você fala de humildade, você fala de disciplina, até da própria competitividade do esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como é que você enxerga isso e como é que a gente pode usar isso pra vida também. Eu acho que as pessoas virou quase um clichê você falar que o ego é ruim.
que o ego faz mal, que o ego, nesse sentido que o Luiz está descrevendo aqui, é claro, né? Você tem o seu ego, ele está vinculado à sua vaidade, é um problema. Mas, por outro lado, a gente não tem como dissociar o ego da gente, só quando a gente morrer. O ego vai estar presente sempre. E o ponto é, como que a gente equilibra, né, o ego com o que a gente deveria ter de propósito e fazer como missão, né? Acho que Dostoiévski tem um conceito da dialética da vaidade muito interessante, né? Que é como é que você alinha o que é bom para você e o que faz bem para os outros. Esse deveria ser a sua busca de propósito de vida. Né? Eu, felizmente, encontrei isso no jiu-jitsu. O jiu-jitsu me faz muito bem, né? O jiu-jitsu é onde eu consegui até a viabilidade econômica, que era pouquíssimo provável na época, hoje é uma realidade, mas ele faz extremamente bem aos outros. Então tem um alinhamento que meu ego está presente o tempo inteiro ali, de uma forma super positiva, porque se ele não tivesse também, eu não conseguiria gerar o bem para os outros, né? Então acho que é muito mais nesse sentido de você achar esse alinhamento. O ego é ruim quando ele extrapola e vai buscar o tempo inteiro a glória, a glorificação e está baseado na vaidade. Mas quando ele é a tua mola propulsora no sentido de te provocar, de fazer você realmente realizar as coisas, ele é essencial. E essa competitividade que o Luiz estava comentando é importante também, né? Então, Assim, se você não tiver o ego... A meritocracia ali, né? Imagina você ser você vai para uma competição e você tá apartado do seu ego, qual é a chance que você tem de ganhar? Zero. É a medalha de participação, né? Você vai ganhar. Aí a gente entra num outro problema, né? Medalha pra todo mundo? Como assim medalha pra todo mundo? Sim. O importante é participar, né, Fábio? Eu queria que todos os meus adversários achassem isso, porque aí ia ser mais fácil, entendeu? Então, assim, a gente tem que realmente... Acho que tem um pouco desse... O ego tem que ser massageado em algum ponto, né? Porque ele na verdade, é o teu esforço, né? Assim, o teu esforço tem que ser premiado. Só que você não pode ir sozinho. Se você for chegar lá na montanha sozinho, qual é a graça que tem? Inclusive, a respeito disso, de chegar ao cume da montanha e arrastar esse tanto de pessoas junto, que é o que você tem feito... Eu até achei que você iria comentar no começo do programa. Eu falei, se ele não comentar, eu vou comentar. Porque vai que caiu alguém de paraquedas aqui que não tá sabendo. A Aliança tem mais de 300 afiliadas. E está em quantos países? 32. 32 países. E aí, você falando agora há pouco sobre como você fica feliz de ver os seus alunos, muitas vezes, vencendo você, batendo em você. Isso mostra que não é o Fábio que funciona, é o método do Fábio. Sem dúvida. Então você conseguiu criar um método que transcende o seu próprio arquétipo, digamos assim, e arrastar o pessoal. Conta pra nós, como é que foi isso, Fábio? Foi um feito, né? Essa história é interessante, porque a Aliança hoje, quando você vai... Qual é o nosso core business, né? É a nossa metodologia de ensino, sem nenhuma dúvida. Mas ela não existia. Existia o jiu-jitsu quando eu comecei... No início da década de 80, ele era totalmente dominado pela família Gracie, que eram os introdutores do jiu-jitsu no Brasil e tal. E tinha um programa de aulas, que era um currículo de 36 aulas, do mestre Hélio Gracie. Era um programa de defesa pessoal. Aquele programa foi desenhado para você dar aula para uma pessoa individualmente. Então, a Lara é minha aluna, eu vou lá e passo o programa nela. Aula 1, aula 2, aula 3, eu sei onde ela está no processo. Fácil de eu acompanhar. Quando você tem o grupo, complicou. Porque agora a Lara veio na primeira aula, mas o Arthur não veio. Então, na segunda aula, eu tenho uma aula na segunda, a Lara na segunda e o Arthur na primeira. Aí chegou o Luiz. Quer dizer, vai virando uma salada impossível de você gerenciar. E o jiu-jitsu não tinha método. Então, o que os professores faziam? Davam um aquecimento, faziam as técnicas que eles queriam fazer e botavam a turma para treinar. Isso foi um modelo que foi levando o jiu-jitsu para a competição. Então, todas as academias na década de 90, as nossas, inclusive, elas eram 100% focadas em produzir
campeões de jiu-jitsu. O Fábio descreveu uma vez um jeito que eu acho muito bom, que é o aluno entra aqui, a gente faz tudo pra ele desistir. Se ele não desistir em 10, 12 anos, ele ganha faixa preta. Era quase isso, era quase isso. Você resistiu, hein? Rapaz, só na faixa roxa foram 7 anos. Eu chamo essa turma dos sobreviventes. Né? Eles atravessaram o deserto, tudo bem. O jiu-jitsu errou muito. E aí chegou um momento que o jiu-jitsu começou a ficar internacional. As pessoas, teve o UFC, foi lançado em 93, então o mundo inteiro queria saber que raio de luta é essa que um magrinho vai lá e ganha de todo mundo. E a gente começou a ter oportunidade de viajar e dar seminários, explicar o que era o jiu-jitsu. Foi aí que começou a massificar isso aí. A massificar e mais do que isso, né? Começou o spread do jiu-jitsu pelo mundo. Né? Eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares e estabelecer um contato ali que eventualmente viraram a bandeira da aliança depois. Numa dessas minhas viagens na Alemanha, eu conheci um cara que ele era um mestre de 21, que era um tipo de Kung Fu, que eu nunca tinha ouvido falar. E a gente conversando, ele me perguntou quantos alunos a aliança tinha. A gente era uma equipe relativamente grande, né, no jiu-jitsu, assim. A gente devia ter, sei lá, 1.000 alunos. E ele falou, sabe quantos alunos meu mestre tem de 21 na Alemanha? Eu falei, não sei nem o que é 21. Ele falou, 50 mil. Eu falei, não, eu entendi errado, né? Ele falou, 50 mil alunos. Aí eu falei, deixa eu fazer uma aula de 21. Porque vai que eu tenho que levar o 21 pro Brasil, né? Quando o Fábio me contou essa história, eu achei que o 21 era aquele Blackjack. Eu pensei isso também, Wing Chun. A minha pronúncia não é muito boa no chinês. E aí, o que acontece? Eu fui olhar... meu Deus, isso era um nome em chinês. Eu entendi 21, tá? Não, é é Wing Wing Chun. Eu tô aqui no 21. O Blackjack ainda. Ainda bem que o Luiz fez a pontuação. Desculpa a minha pronúncia. No mandarim, né? O mandarim não tá Eu em já dia. passei por ele. É difícil mesmo. E aí eu fui olhar uma aula, com todo respeito a qualquer arte marcial, mas ele não tinha nada de interessante efetivamente falando em termos de luta. Não era uma ginástica legal, não era que era um workout, o cara falando, nossa, aqui é muita energia, muito boa, tem música. Nada disso. Mas ele tinha um sistema onde o aluno sabia exatamente onde ele estava na jornada. Eu olhei aquilo e falei, cara, a gente está fazendo tudo errado. Me deu um clique. Eu falei, a gente tem que voltar. Qual era o desafio? Criar um modelo que coubesse numa aula de grupo. Eu acho que essa foi a grande sacada. A gente desenvolveu um modelo de aulas coletivas. Então, a jornada do nosso aluno hoje dentro das escolas Aliança, ela é muito controlada. Né? Você vai fazendo o passo a passo, você só vai começar a lutar efetivamente depois de 60 aulas, onde você já entendeu as técnicas, já entendeu o jogo. Aí você começa com lutas controladas. Ficou muito mais agradável. A gente saiu dos 1.000 alunos que a gente tinha para 30 mil. Olha. Isso é totalmente do método. O Wing Chun que não se cuide, viu? Estamos chegando lá. Eu acho que eles estão diminuindo, eles devem estar chegando. Entendeu? Mas o ponto é esse, a metodologia virou o centro de tudo, né? Os alunos de Wing Chun lá olhando pra já virou Allianz 17. ali. Já virou 17, Já virou, 18, daqui a pouco tá 10 aí. Mas isso é interessante, Fábio, porque às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas deixam de fazer arte marcial porque olha pra isso e fala, cara, isso é muito violento. Eu vou entrar na primeira aula... Vou tomar uma porrada. Pô, vou tomar uma chave de braço, entendeu? Vou quase perder o dedo, entendeu? Total. E aí, como é que foi, por exemplo, pra você, Luiz? Você tinha uma visão assim? Você sempre gostou de arte marcial? Como é que foi pra tu entrar isso? Porque tem essa galera que acha que, sei lá, na primeira aula eu vou sair mancando e nunca mais vou querer fazer porque eu sou um cara pacífico, entendeu? E arte marcial é algo violento, sabe? Eu acho que essa criação aí... Que tem esse estigma, né? Essa criação que a Aliança... E hoje em dia acho que outras academias também estão indo mais ou menos para esse projeto, mesmo tendo começado depois. O jiu-jitsu e a maioria das artes marciais eram meio para aquele pessoal mais briguento, que aquele ali era o lugar mesmo. Tanto que teve, né, aquele estigma no passado dos pit boys, do jiu-jitsu e tudo mais. E eu, quando era... energia ali. Eu, quando era criança, eu sou de comunidade, né? Então... Cara, brigava todo dia. E ali que eu era do time dos malzinhos mesmo. Tu entrou no jiu-jitsu pra dar porrada nos outros na rua. Fala a verdade. Cara, Nada nenhum pra não apanhar, né? Não, mas o que eu acho legal é que
metodologia fez, ela trouxe para dentro do jiu-jitsu muita gente que nunca nem testaria, né? Então, eu já levei uma infinidade de alunos para Aliança lá, meus amigos, e todos super felizes lá. Então, tem um pessoal que, por algum motivo, não sei se é criação ou se é da natureza mesmo, já tem uma alma mais aguerrida. E tem gente que é mais pacífico, que é muito mais tanto para desenvolver isso, para aumentar sua autoestima, para melhorar o físico, qualquer motivo. E hoje em dia você vê na Aliança gente que claramente não começaria o jiu-jitsu, treinando jiu-jitsu e ficando bom. E o jiu-jitsu aconteceu um fenômeno que acontece em algumas coisas que acho que é assim, super benéfico. Quando qualquer arte ou qualquer atividade se massifica, tem um grupinho que são os nerds que entram e esse pessoal faz um bem pro negócio gigantesco e começam a inventar novas posições e desenvolvem maneiras de botar na internet. E aí você começa a ver pessoas que claramente não são muito aptas fisicamente, assim, visualmente falando, lutando super bem, fazendo coisas inimagináveis, e isso é super bom pra arte. Então, assim, acho que hoje em dia não tem nada de violento, é um negócio que você vê, assim, eu tenho a impressão que a maioria de quem começa hoje em dia tem 40 ou mais anos de idade, né? Assim. O jiu-jitsu é a única arte marcial que te permite fazer de forma real depois dos 40 anos, né? Você pode treinar realmente pra valer, você não vai se machucar, que você não precisa de... né? As outras são mais difíceis. Você vai ter uma troca legal, olha. Super legal. Mas eu queria pontuar duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é que a família Gracie, lá no início, ela tinha esse entendimento. A filosofia do jiu-jitsu foi deturpada em algum momento, né? Ela sempre foi a máxima de fazer empoderar o fraco. Né? Assim, eu preciso trazer para as pessoas a consciência da capacidade física que elas têm através da técnica do jiu-jitsu. E isso é transformador na vida delas. Depois virou um esporte de performance, que é essa fase que a gente está falando, da década de 90, 2000, onde essa história foi totalmente deturpada. Por que ela foi deturpada? Tem uma história interessante, a Academia Gracie no Rio de Janeiro, de aulas particulares, tinha 500 alunos de aula particular. A família dava aula o dia inteiro para os alunos. E no final do dia eles se reuniam para treinar de fato, para continuar, porque eles lutavam também profissionalmente, né? Então tinha essa reunião da família. Os alunos, quando iam ficando bons, eles puxavam esses alunos para esse treino, para engrossar o caldo ali do treino da família. A elite. A elite, exatamente. Essa turma é que saiu para montar as academias que viraram eventualmente concorrentes da Academia Gracie. E eles levaram esse modelo. Eles não levaram o modelo de baixo das aulas. Eles levaram o modelo de aula coletiva, que era totalmente baseado na performance. Isso fez com que a filosofia do jiu-jitsu fosse deturpada. O que a gente está fazendo, na verdade, já há bastante tempo, é resgatando o jiu-jitsu para a sociedade. Para que o jiu-jitsu seja uma ferramenta disponível para todo mundo. Então, quando você vai na academia hoje entrar no jiu-jitsu, e o que leva as pessoas para o jiu-jitsu no primeiro momento sempre é a defesa pessoal, sempre é uma sensação de, cara, eu quero saber me proteger se eu precisar. Né? Esse é a primeira janela. As pessoas vão no jiu-jitsu por isso. Ela chega lá hoje, ela tem 3 aulas introdutórias, ela e o professor somente, não tem nem grupo ainda. Depois ela entra num grupo de iniciante, onde só tem pessoas ali que têm menos de 60 aulas, baseadas num método que não tem disputa. Quer dizer, quando ela muda de nível, ela já está super ambientada, super confortável, ela já está querendo lutar, a gente que segura, né? Para que ela se prepare para fazer aquilo. E depois que ela começa a lutar, se você perguntar para ela de novo por que ela faz jiu-jitsu, nunca é a defesa pessoal. Né? Então existem 2 momentos muito distintos do que atrai as pessoas. Seria ótimo se a gente pudesse convencer as pessoas de falar, olha, essa é uma ferramenta para você levar e desenvolver suas virtudes. Mas as pessoas não acreditam antes de experimentar. Não, e esse discurso não é ainda, infelizmente, não é um discurso palatável. É isso. Mas é um discurso pra você meter porrada na galera e fazer defesa pessoal e tal, aí soa melhor, né? Porque quando a gente pensa até na educação clássica, né? Antigamente, né,
principalmente os homens também, né? Se desenvolviam tanto na parte intelectual quanto na parte física Tá na trilha também, de Platão, né? Dieta, atividade física, homens na luta e artes. Né? Acho que tá desde sempre. Né? Agora, como isso era entregue, é que eu acho que a Aliança mudou. A Aliança entrega um jiu-jitsu de uma forma muito mais confortável para preparar o aluno para uma jornada muito mais longa. Porque no final do dia é isso, né? Não é que a gente é Madre Teresa de Calcutá. A gente está querendo fazer o seguinte: eu quero que você fique aqui durante 20 anos. Né? Quero que você seja meu aluno aqui 20 anos. Como é que eu faço isso? Eu cuido de você no início. Eu te ensino jiu-jitsu de uma forma que você vai conseguir botar jiu-jitsu na sua vida. Você falou dessa massificação, e agora rede social, né, Instagram e tal, eu tenho percebido muito, né, e eu queria saber de vocês se isso não é uma percepção somente minha, se é ou se de fato é exatamente isso que está acontecendo. A gente percebe bolhas surgindo, né? Então você tem uma bolha agora de uma direita católica ali que fala em família, em abertura à vida e tal, e jiu-jitsu. Então, tipo, tá uma galera comentando sobre isso, né? E aí eu queria saber se de fato sempre foi assim, então sempre a galera procurou jiu-jitsu, ou hoje, por conta da massificação e das redes sociais também, a galera está buscando mais, se há essas bolhas também. Eu tenho a impressão que, assim, acho que a coisa que nunca saiu de moda na história é você ser contra a cultura, né? Então, a gente teve um período aí muito grande de enfraquecimento, de buscar cada vez mais o conforto, a facilidade, pedir comida em casa, tudo mais. E tá um pouco na moda você fugir disso aí, né? Acho que ainda não é um movimento de massa, mas tá na moda. Você vê que tem um pessoal mais jovem que fala, pô, eu não sou desses daí, tá? Eu trabalho no mercado financeiro, né? Então tem uma molecada do mercado financeiro que me manda mensagem. Pô, se tiver uma vaga de estágio, aí me contrata. Eu não sou que nem vagabundo, que nem da minha idade. Assim, um dos maiores discursos de venda que tem do menino jovem, assim, eu sou diferente da minha geração, tá? Eles falam muito isso. Que legal. Então, eu tenho a impressão que tem aí um movimento aí de Sinal de que a atual geração não tá dando muito certo, né? Não, claramente não tá, né? Assim, não, isso aí é uma coisa assim, totalmente empírica, né? Acho que no mercado de trabalho, eu lembro quando eu era estagiário, tá? Eu tinha certeza que eu ia pegar a vaga do analista e ele ia pegar do cara de cima, tá. E hoje em dia não é que as pessoas, os mais sêniors, têm medo de perder a cadeira. Eles não conseguem contratar alguém. Então, assim, a gente tem um buraco no meio, assim, de um pessoal que realmente não quer nada com nada, né? Faltou jiu-jitsu nesse meio aí. Acho que, sem dúvida, hoje em dia você vê e tá tendo também quando você viabiliza que pessoas de fora, né, desse mundinho de luta, porque uma coisa, seu pai já treina, ou você gosta de alguma outra luta, tudo mais, mas pega uma pessoa totalmente de fora e começa a trazer pra luta, você vê que aquela pessoa conhece gente que ela se identifica mais, tudo mais, então começa a ter esse boca a boca de dizer que, cara, você tá vendo errado o jiu-jitsu. Acho que a gente nunca teve tantas meninas no tatame, né? Que legal, eu ia perguntar isso também. Uma feminina muito grande, assim, de mulheres que são boas de jiu-jitsu, que treinam mesmo. Querendo assim, ir lá descobrir, então. E o próprio mercado financeiro sempre foi conhecido por trotes ali, por brincadeiras e tal. Hoje em dia não pode nada mais, pessoal, né? Geração plástico bolha, né? Geração burnoutzinho, né? Tudo eu vou ter burnout. É inacreditável. Ô, gente, desculpa, Fábio. Não, eu só ia comentar no que o Arthur falou, assim, o jiu-jitsu talvez esteja no maior hype da história. Né? Você tem um monte de influencers falando de jiu-jitsu o tempo inteiro. Você tem o Joe Rogan que fala de jiu-jitsu, ele vai entrevistar um astrofísico, ele dá um jeito de falar de jiu-jitsu. Mas eu acho que o jiu-jitsu ele é constante, ele não é uma moda. Né? Então, assim, eu não me deslumbro com esse hype. Da mesma maneira que eu não me abati quando a gente estava na época que as pessoas falavam que era pit boy e tal. Acho que o jiu-jitsu é uma coisa constante que faz bem para as pessoas de verdade. Né? Tomara que mais gente venha para o jiu-jitsu o tempo inteiro. Né? E aí a gente, como
a gente tá nesse hype agora, e o Luiz comentou das meninas, a Gisele Bündchen acabou de ganhar a faixa roxa de jiu-jitsu. Ah, não sabia. E aí você olha, as meninas olham a Gisele Bündchen fazendo jiu-jitsu, falam assim, nossa, jiu-jitsu é legal. Né? E começa, e tudo isso é benéfico, super benéfico. Né? Mas o ponto é que... Você nem imagina, né, que a Gisele Bündchen fazendo jiu-jitsu assim, tipo, na primeira... Então... impressão, assim, você nem imagina que poderia... Google, nesse momento, Gisele Bündchen Jiu-Jitsu. É porque ela de kimono. ela treina com os irmãos Valente em Miami, mas o ponto é que o jiu-jitsu sempre teve aí. O que a gente tem que cuidar como escolas de jiu-jitsu, e aí não só Aliança, mas todas elas, é na certeza de entregar um jiu-jitsu de qualidade. Né? Na certeza de entregar um jiu-jitsu baseado numa metodologia, para que as pessoas possam ter uma boa experiência com o jiu-jitsu. Eu nunca tive absolutamente nenhum medo de concorrência. A concorrência para mim é super saudável. Eu sou livre mercado na veia em qualquer setor, em qualquer coisa. Mas faz muito mal o jiu-jitsu mal feito. Isso para mim é o grande mal. Eu prefiro ter uma grande academia na frente da minha do que ter várias pequenininhas ao redor ruins. Porque a má experiência do jiu-jitsu contamina um monte de gente que acaba tendo um preconceito com o jiu-jitsu. Então, assim, não que vocês tenham preconceito, mas se você, a Gisele fazendo jiu-jitsu, por que você acha que a Gisele não deveria fazer jiu-jitsu? Exato. É porque no jiu-jitsu na tua cabeça tem uma imagem, que é de um cara durão, de um cara lutador, de um cara casca grossa e tal. Eu acho que é isso que a gente precisa quebrar. E só quebra de um jeito. Só quebra entregando o jiu-jitsu com muita qualidade. Boa. Você quer complementar, Luiz? Eu acho que só que como a gente tava falando no link de filosofia e tudo mais, que é muito junto, né? Você ter um conhecimento, um estudo, e você também ser forte fisicamente, né? Acho que o Fábio, que é bem fã do Marcos Aurelius, né? Acho que é ele que dizia, se você separar isso, vai ser governado por covardes e protegido por ignorantes, né? Então isso é bem perigoso. Isso em tudo na sua vida, né? Acho que uma pessoa muito fraca, uma pessoa, principalmente mentalmente, ela é muito mais perigosa do que alguém que tem uma consciência corporal, uma assertividade no que faz. Acho que é bem melhor você conviver com alguém mais forte. Dentro disso que vocês estão falando, eu estou sentindo um cheiro que parece que não é um discurso que agrada muito à esquerda. É uma pergunta provocativa aqui. Por que a gente quase não vê ou não vê jiu-jiteiro de esquerda? Ou é uma falsa impressão? Não, eu acho que a esquerda está em todos os lugares, infelizmente. No jiu-jitsu não é diferente. Mas eu acho que o jiu-jitsu tem uma questão que você precisa pagar o preço pelas coisas. Né? E eu acho que a esquerda não gosta muito de accountability. É a palavra. Você não tem como delegar a culpa para ninguém. Se você tem uma luta individual, você e uma pessoa contra você. Normalmente, mesma faixa, mesmo peso, mesmo que não fosse, né? Um ser humano igual a você do outro lado. E você tem problema, o problema é seu, né? Você não tem pra quem, você não tem como dividir, sabe? E eu acho que a esquerda não gosta muito disso. Né? Mas eu não acho que isso... Eu acho que tem praticantes de jiu-jitsu de esquerda e tomara que o jiu-jitsu ensine eles pelo menos essa, entendeu? Porque eu acho que accountability pra mim é uma das virtudes mais importantes da pessoa ter, né? Você matar no peito as suas responsabilidades. E a única pessoa beneficiada com seu esforço é você mesmo, né? Então você não consegue pegar o esforço do outro. Então imagina, eu sou faixa preta, né? O jiu-jitsu tem 5 faixas. Eu e você, se o jiu-jitsu fosse governado pela esquerda, eu perderia uma faixa, eu seria marrom, e você ganharia uma que seria azul. Fazer uma distribuição assim pra dar uma equalização. Mas só eu treinei, né? Mas só eu que treinei. Ia ficar todo mundo azul, entendeu? E Luiz, você estava comentando a respeito também do mercado financeiro. Eu me lembrei de uma coisa, né? Hoje em dia a gente tem essa galera que o pessoal chama dos Faria Limers, né? Faria Limers, né? E tem uma galera aí que, claro, que tem preferências mais à esquerda, né? Assim como tem a galera também da direita e tal. E muita gente fica torcendo no mercado por essas questões políticas, né? Então, o mercado, como você bem falou, pontuou, não liga para as nossas opiniões e fica ali a pessoa, né? Tipo, se determinado político que eu gosto falou alguma coisa ou seguiu por um caminho, então ele fica torcendo para que aquilo dê certo e a realidade está aí.
né? E muitas vezes a realidade é diferente das nossas opiniões, do que a gente está torcendo pela política, pelo político que está no poder e etc. Como é que você vê essa questão dentro do mundo dos negócios, né? Eu acho que fazer gestão de ativos, né, de mercado financeiro, é você ver o mundo como ele é e não como você gostaria que ele fosse. Isso, obviamente, não te tira o direito ou o prazer de torcer por ele ser diferente, né? Você tá na sua casa, eu gostaria que o político ABC tivesse ganho, eu gostaria que a gente não tivesse quase 40 ministérios, tivesse uns 10 mais ou menos, né? Esse é um exemplo. Mas a gente tem quase 40 ministérios, então a gente tem que agir e na hora de fazer gestão de ativos e de trabalhar no mercado e qualquer outra coisa, com a realidade. Então, hoje em dia eu vejo uma necessidade muito grande de ter opinião de tudo. Acho que isso aí estraga muito. Como essa geração hoje em dia é muito internética, né? É muito tudo, preciso mostrar. Cara, se você olhar assim, a pessoa não consegue chegar num lugar sem tirar uma foto e postar. E comer uma comida sem tirar uma foto. E não alimenta, né? Treinou e não postou, não cresce, né? E aí... Então, quando você é obrigado por você mesmo a falar de tudo, você vai falar muita besteira, né? Porque a gente sabe muito pouco de muito pouca coisa, né? Vira um todólogo, né? Exatamente, né? Um apedeuta, como é que fala? Quando você sabe nada de todos os assuntos, né? Só uma curiosidade de bastidores aqui. Quando eu cheguei, eu falei, Luiz, eu estava tentando aqui levantar sua vida para poder conversar, né, com mais profundidade, mas você é um cara, para usar uma palavra em inglês, porque não existe um correspondente, meio outlier, assim. Eu falei... Porque você tá fora mesmo, você não precisa mostrar sua comida, nem mostrar seu treino. Então, e aí... Não posta uma foto de um café da manhã, entendeu? Que vida é essa? O que você almoçou hoje, Ele postava cara, muito cachorrinho pequeno, puppyzinho, numa época da vida dele, mas depois ele parou. Mas entrou pro jiu-jitsu. Isso aí é uma estratégia. Isso aí é uma história rapidamente. Vida de solteiro, eu postava foto de um cachorro que, na verdade, eu copiava de um perfil estrangeiro. Eu nunca tive aquele cachorro, na verdade. Funcionou bastante por um bom tempo. Que loucura. Do grego, estratégia. né? Estratégia. Mas eu acho que nesse ponto que o Luiz tocou, que é assim, a gente não precisa ter nem assim, você não precisa colocar a sua opinião em tudo, né? Isso é uma regra bem básica que as pessoas deveriam seguir. E acho que é muito importante a gente sair dessa velocidade da notícia. Eu acho que essa coisa de você ficar consumindo tudo que está acontecendo imediatamente te bota num mundo de mentira e de tendências e muito longe da verdade. A verdade, ela acontece de uma forma completamente diferente, numa velocidade totalmente diferente. Então, quando você lê uma reportagem, seja qual for, de qualquer meio de comunicação, aquilo é o que aquele meio de comunicação quer te contar. Aquilo não está diretamente ligado ao fato. Aí passa 24 horas, aquela mudou, né? Já entrou um outro componente naquela notícia que já transformou ela. Daqui a uma semana, aquela primeira notícia já é totalmente mentirosa. E só daqui a 2 meses você vai ver, nossa, foi essa a razão daquela notícia e tal. Então você fica sendo manipulado. E você lá atrás, preocupado com o negócio, você né? querendo achar o caminho agora que aquela notícia saiu e tal. Eu lembro de uns anos atrás, eu estava lendo a obra do Taleb, eu não lembro se era no Cisne Negro, no Iludidos pelo Acaso e tal. E ele conta... Ele faz uma comparação do tempo que você gasta consumindo mídia e o quanto seria diferente se você trocasse aquele tempo por leitura. E aquilo é como se fosse um soco na boca. Eu falei, nossa... Eu escutava o rádio, eu via a TV, eu lia o jornal, eu achava informado. Aí eu desliguei absolutamente tudo e troquei por leitura. E aí eu comecei lendo 10 páginas por dia, 20 por dia, meia hora, 1 hora e tal. Hoje eu tenho a minha rotina de leitura de 1h30, 2 horas por dia. Isso não tem tantos anos, né? Não, isso tem 4, 5. É legal falar isso porque é inspirador, né? Não, é 4, 5 anos e é muita diferença. Então, nesse tempo, sei lá, eu devo ter... A comparação que ele faz imagina que se você fizer isso, você vai ler uma média... Ele falou assim, na minha velocidade eu leio 100 livros por ano, mas você vai ler no mínimo 50.
Se você ler no mínimo Que seja 50 10, né? livros... Caramba. Pô, o brasileiro não lê nem isso, lê que 2 acaba sendo livros a por minha ano. média. Eu li em média 50 livros por ano. Em 5 anos são 250 livros. Quem você acha que é mais informado? Quem está assistindo a TV Globo ou quem leu 50 livros, obviamente bons livros, né? Mas essa é a diferença de você sair do sistema, que eu acho que é a única forma da gente lutar. Mas é porque a galera, Fábio, pega um livro, um calhamaço de 1.200 páginas, entendeu? E acha que vai olhar para aquilo e falar, eu não consigo fazer. Porque tem um lance da disciplina também, né? Então, mas começa menor. Sim, pega Começa 10 pequeno. páginas por dia. E começa com um livro menor também, que você tem a sensação de ter completado, porque acho que as pessoas precisam disso. Quando olham de 1.200, falam, nossa, não vou nem começar. Mas você começa com um menorzinho, você vai progredindo, até a hora que o calhamaço não te assusta mais. Que é por isso que tem o grau na faixa, né? Pode explicar também. né? A progressão, né, de você receber o elogio pelo teu esforço é uma necessidade do ser humano. Pouca gente consegue lidar sem esforço, sem elogio. Né? Então, você completar uma tarefa é uma coisa que te motiva a continuar. Você fez esse caminho também, né, Luiz? Você é muito estudioso, assim. Eu tive um papo, inclusive, com o Fábio e deu pra perceber. Eu tenho um problema que eu preciso saber da notícia, né? Assim, a notícia faz parte do meu dia a dia. Por conta do seu trabalho. Exatamente. Então, eu já falei umas vezes, acho que você ter boa leitura, bom estudo, é como quando você come a proteína, tem uma dieta legal que te constrói músculo, enfim, toda a sua base. E a notícia é o Cheetos, né? Você comeu, acabou, não serviu pra nada, te fez mal. Mas eu gosto muito de ver a notícia, principalmente no Twitter. A notícia me importa pouco, mas o Twitter me dá uma ferramenta que é muito importante, que é como as pessoas estão reagindo. É óbvio que o Twitter é um microcosmo, quem segue aquela pessoa é um microcosmo, mas você consegue seguir algumas páginas e eu acho que aí entra você usar todo o seu conhecimento de como as pessoas reagem e tudo mais. Então, qualquer notícia, vai acontecer, vai passar tal reforma. Como que as pessoas... Quem é essa pessoa aqui que está comemorando isso? Essa pessoa aqui é um jornalista de tal linha. Pô, então talvez ele esteja representando de alguma maneira esse time, e se ele tá representando esse time, provavelmente isso aqui é uma troca de favor com algum outro motivo que vai fazer alguma outra coisa. Então você consegue dar uma olhada no que tá acontecendo, falando das notícias, né? Não tô falando dos projetos que você tem que ler, mas assim, as notícias, elas te ajudam muito a identificar o comportamento de massa e também entender as intenções por trás daquilo. Então você vê, às vezes tem acontecendo alguma coisa que você acha um absurdo e você vê um grupo comemorando, você fala, cara, o que tem aqui por trás? E ali ele vai te puxando, e aí você demanda conhecer um pouco do como o ser humano reage para poder fazer esse trabalho. É como se as notícias fossem assim, a comida, mas toda essa bagagem fossem as enzimas ali, né? Elas que te ajudam a digerir de verdade aquilo que você tá vendo, né? Exatamente. E é bem importante, porque o mercado, como a gente falou no começo, né? O mercado só sobe e desce porque tem mais gente vendendo ou comprando do que tem gente vendendo ou comprando. Então você entender, isso aqui tá deixando... Tá com cara de que essa turma vai gostar disso, e tá com cara de que isso vai gerar isso. Então você consegue ter um entendimento ali do caminho que as coisas estão indo, principalmente pela reação das pessoas, mais do que pela notícia em si, às vezes. Quer perguntar? Eu queria puxar a conversa para um lado mais pessoal, porque o Fábio estava comentando dessa expansão do jiu-jitsu, né? Tá. E eu queria entender, assim, como é que foi para o seu processo de autoconhecimento, né? Se a sua família, por exemplo, ela já praticava arte marcial, se você, como que você entrou, como é que você tomou gosto pela coisa, se, por exemplo, crianças podem chegar e praticar jiu-jitsu, eu queria entender um pouco mais de como é que é essa entrada aí, sabe? O que você sentiu, como é que você chegou até o jiu-jitsu, você era o cara que apanhava na escola, como é que é? Essa história é boa. Primeiro, crianças definitivamente devem praticar jiu-jitsu. A partir dos 4 anos é super indicado, assim, é uma atividade muito legal, muito lúdica, as crianças adoram. E já vai colocando ali, né, devagarinho, vai embutindo na criança esses valores, né, respeito, disciplina, tá tudo ali. A minha história, meus pais não vieram da arte marcial, meu pai era executivo da Nestlé.
E eu me lembro uma vez, eu tenho um irmão mais velho, 3 anos e meio que eu. E a gente tava... Meu pai estava conversando com meu irmão na sala de casa. Meu irmão tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia. E eu tinha lá meus 13 anos, 14 anos de idade. E eles estavam conversando sobre mercado, possibilidade e tal. E meu pai, de repente, vira pra mim e fala: e você, vai fazer o quê quando você crescer? E eu falei: jiu-jitsu. Ele falou: não, de trabalho. Eu falei: então. É jiu-jitsu. Né? Mas isso eu já tinha 15 anos de idade, eu já praticava jiu-jitsu há alguns anos. Eu já tinha me apaixonado pelo jiu-jitsu. Ah, você já fazia jiu-jitsu? Com 15 anos, eu comecei com 13. Mas por que eu comecei com 13? Porque eu tenho um irmão 3 anos e meio mais velho que eu. Então eu apanhava dia sim e o outro também. Era tipo, em casa não tinha conversa. Toda discussão acabava em briga de irmão e eu tomava um prejuízo. Meu irmão é 3 anos mais novo, era briga constante também. A gente tinha no mesmo quarto, inclusive era briga até pra o que assistir na TV. Exatamente igual. Eu queria ver TV, ele queria ouvir música. Isso, e aí, briga, né? Estamos alinhados. Então. Só que você deu sorte, teu irmão não entrou no juízo. Eu vou te contar a história. E aí... Ainda, né? Eu falei: cara, eu preciso fazer uma luta. E aí eu entrei no karatê. Porque eu via Bruce Lee na televisão, falei: o karatê é o grande lance, vou entrar no karatê. Aí eu comecei a treinar karatê. E eu chegava em casa e tentava com meu irmão os golpes que eu tinha aprendido. Mas nada funcionava. E aí um amigo meu falou: cara, vamos numa academia de jiu-jitsu. Eu vou falar da família Grace, vamos na academia de jiu-jitsu que abriu aqui do lado da escola e tal. Eu fui com um amigo meu nessa academia pequenininha. E comecei a aprender uns movimentos, aí entrei no jiu-jitsu. Em semanas, eu tava dominando meu irmão. Não tem como se apaixonar mais por uma coisa do que uma coisa que te salva de um bullying diário, né? E aí, aquilo foi encantador. E aí eu fui melhorando e foi ficando cada vez mais fácil. E o meu irmão entrou pro jiu-jitsu, só que ele fazia engenharia. Ele tinha que estudar o dia inteiro. E eu Mas ele entrou só pra não apanhar pra você agora. Ele é faixa preta também e tal, mas ele nunca conseguiu me alcançar, né? Porque eu sempre treinei mais do que ele. Sim. Então, o verdadeiro job to be done, né? Que é o por que você contrata de fato um serviço e tal. O meu é parar de apanhar do meu irmão, entendeu? Esse foi o motivo real de que eu entrei no jiu-jitsu. E aí depois, e não era que assim, apanhar do meu irmão era brincadeira, uma relação com meu irmão maravilhosa, né? Mas briga de irmão normal, né? Briga de irmão de... Então o jiu-jitsu me protegeu disso. E aí ele veio treinar e a gente ficou amigo pra sempre mesmo, parceiros de treino e tal. E a nossa relação deve ser muito legal você treinar com seu irmão. Muito legal, muito legal. Não, até porque você bate, né? Você ganha. Mas eu ia falar uma coisa, agora tem ética, tem os 3 tapinhas. Sempre tem. Não é? Sim. Antes era um negócio meio zoado, agora era zoado, antigamente era zoado. E você, Luiz, o que te deu na telha? Eu sempre, como eu disse, né? Eu sempre fui um moleque meio briguento, né? E ali eu comecei a fazer judô quando era 12, 13 anos. Você puxava a cueca dos coleguinhas, não? Assim, eu era muito gordo quando eu era criança. Muito. Assim, eu tinha... com 15 anos eu emagreci uns 40 quilos, mais ou menos. Isso. Então, na história do bullying, né? Eu tinha 14 anos e tava na escola. E eu lembro, não preciso falar o nome, mas eu lembro de uma menina que chegou. Tava eu e 2 amigos. Ela deu um convite de aniversário de 15 anos pra um, me pulou e deu pro outro. E isso acontecia bastante. E aí chegou uma hora, eu falei: cara, não dá mais. Eu tinha 1,69 m, 105 quilos, 14 anos. Caramba. E falei: chega, não dá mais. E assim, a gente tá falando de mais ou menos 1995, não tinha internet, não tinha Google. Eu fui na banca de jornal, comprei 3 revistas sobre dietas e pesquisei e saí dali com um cardápio e fiz e emagreci. E aí, como você, quando você é gordinho, né, pelo menos era, né, na escola, você é bullying o dia inteiro. Eu passei anos chegando na classe, sentava na cadeira, todo mundo fazia uma levantadinha assim. Essa é clássica também. Essa aí rola até hoje. Apesar da geração Z falar, mas até hoje essa ainda...
E aí... Essa eu nunca fiz. Eu nunca fiz bullying. E aí, A assim, nova, eu vou fazer agora. o gordinho se Faz na academia, faz na academia. O gordinho se pega o inimigo do momento, ele, provavelmente ele bate. Só que é difícil pegar, né? Então, comecei a fazer uma luta. Falei, cara, preciso aprender a me defender e tentar emagrecer e tudo mais. E assim, eu fui fazendo judô por um tempão. Uns 3, 4 anos. Mas eu não vi, assim, exatamente uma utilização, resultado, né? E aí, quando eu vim pra São Paulo, cheguei em São Paulo em 99... falei, quero fazer o jiu-jitsu, gosto muito de luta e tudo mais. E aí, primeiro dia útil do ano de 2000, eu vou começar jiu-jitsu. Aí eu comecei numa outra academia que eu morava longe. E aí, em 2005, tinha me formado, tava trabalhando perto da Aliança. Aí eu vi, eu tenho uma aliança aqui, quero vir pra cá. E aí, me mudei pra lá e... mais um choque, aí que teve os 7 anos de faixa roxa. Não, foi aí que vocês se conheceram? Foi aí que a gente se conheceu, exatamente. Ele era seu professor lá? Na verdade, eu já conhecia ele, né? Foi aí que ele me conheceu. Eu sempre conheci ele. Ô, Fábio, a gente tocou rapidamente no assunto ali no começo do podcast, mas eu queria que você desenvolvesse a questão do sacrifício. Da aversão ao sacrifício, como isso é um traço da geração atual e como isso vai totalmente de encontro com o que está no jiu-jitsu, né? Com a filosofia. Eu acho que vai de encontro não só com... Assim, o sacrifício é necessário para qualquer progressão, em qualquer coisa. Se você vai fazer musculação, se você não romper as fibras musculares, seu músculo não cresce. Se você não restringir a sua dieta, você não emagrece. Tudo requer sacrifício. E o que a sociedade foi se direcionando, e eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, essa pegada hedonista de tudo é o prazer, tudo é dopaminérgico, tudo é rápido, tudo é fácil, tudo tem que ser fácil para todo mundo, tem que ser rápido. E aí você vai criando uma doença e uma aversão às coisas que realmente são construídas ao longo do tempo, que são sólidas, que são tradicionais. Né? Os benzardos. Que é o que eu entendo que as pessoas deviam se acostumar. Porque dentro da jornada do sacrifício tem um prazer enorme que as pessoas não conseguem enxergar. Porque elas não se permitem. Elas acham que aquilo é difícil. Não vou fazer. O que a gente deu exemplo agora, o Arthur falou do livro, né? 1.200 páginas. Muito difícil, não vou nem tentar. Mas, já pensou pegar o... Eu acabei de ler Senhor dos Anéis, né? 1.200. Cara, é um prazer constante, durante um tempo enorme. Você está semanas lendo aquele livro ali de prazer. As pessoas não se permitem entrar nas coisas que são aparentemente difíceis. E eu acho que você só conquista as coisas que são. As coisas de valor sempre são. Né? O extraordinário está no desconforto, está no caos, está no que as pessoas não querem, que pouca gente consegue. Por isso que aquilo é desejável. E o jiu-jitsu ensina esse desconforto. Esse conforto no desconforto, né? A gente tem essa frase estampada no teto da academia. Porque normalmente quando você está no desconforto, você está por baixo. Então você está olhando o teto. E aí tem lá, ache o conforto no desconforto. Que legal isso. Que é você se propor. Você se propor. Eu acho que tem um problema de segunda ordem, inclusive no que o Fábio falou, que tem muita gente que não inicia uma trajetória de desconforto que vai te levar a algum lugar. Mas tem um outro problema que muitas vezes você tá precisando emagrecer, tá querendo melhorar na carreira e tudo mais, e você faz um esforço gigantesco com uma dieta, com trabalhar mais e tudo mais, e você alcança seu objetivo. E naquele momento você esquece aquele caminho. Então, emagrecer, agora que eu tô magrinho, eu posso comer errado, não treinar, tudo mais. Então, muitas vezes, a sua busca pelo sucesso, quando você atinge na sua métrica aquele sucesso, te traz para os mesmos vícios, para a mesma vida que te botou no lugar que você fez tanto esforço para sair. E eu acho que, obviamente, é difícil todas as etapas, mas você atingir teoricamente o seu objetivo
e se manter no desconforto. Vamos supor que você fez muito esforço para trabalhar, mas aí você tem um pouco mais de dinheiro, tem uma condição melhor de vida como um todo, você continuar acordando cedo, continuar se esforçando, isso é super difícil. E normalmente, se você para de fazer isso, você volta para aquele caminho muito mais velho, já com as etapas queimadas. Para você voltar de novo, é assim, mais difícil Qualquer ainda. um que já fez dieta sabe disso. Emagrecer é mais fácil que se manter no peso. Então, né? sabe que tem um ponto aqui? Todo mundo tá sempre pensando no resultado. O resultado de ganhar dinheiro, o resultado de ganhar uma medalha, o resultado de conseguir um emprego, o resultado de alguma coisa. Todo mundo tá o tempo inteiro apontando para um destino. E essa é a grande armadilha. Porque se eu tô... O campeonato mundial é a coisa mais importante para mim, eu tenho 2 possibilidades somente. Ou eu atinjo ou eu não atinjo. Se eu atinjo, eu falo, puta, e agora? Dá um vazio, porque agora eu não tenho mais objetivo. Se eu não atinjo, eu sou abatido por uma frustração que às vezes é muito difícil de se levantar. Nunca é pelo resultado. É sempre pela construção do legado. O meu legado só termina quando eu morrer. Qual é a melhor história possível para eu escrever enquanto eu tô aqui? Se eu ganhei o Mundial no domingo, na segunda-feira, eu tenho um monte de coisa que eu sei que eu tenho que melhorar. O fato de eu ter ganho um resultado tem tantos fatores que estão fora do meu controle, que aconteceram a meu favor. Né? O meu adversário errou, ou ele escorregou, ou o juiz errou uma pontuação. 500 coisas podem ter acontecido. Né? Como o Luiz falou aqui, o mercado a gente não controla. Ele pode ter ganho um super resultado, uma coisa totalmente aleatória. Né? E não garante que você vai ganhar no próximo ano também. De forma nenhuma. Tanto que isso está escrito nos termos quando você vai fazer um investimento. Performance passada não é garantia de performance futura. Então, o mindset infinito, né, que é um termo usado pelo Simon Sinek que eu acho muito bom, é assim, como é que eu, independente do que eu atinja de resultado ou não, eu continuo fazendo somente o que é o melhor possível que eu tenho que fazer. Todos os dias. Então, você precisa acostumar a sair do que... Assim, sentar na zona de conforto, você deveria ter pânico. E eu não estou dizendo que você não possa fazer pit stops ao longo da jornada, né? Porque você tem que, de novo, você tem que receber o elogio, você tem que curtir a vitória, né? Tem o tempo para isso, mas é pouco tempo. Da mesma maneira que é pouco tempo para você se lamentar. Então, você bota um tempo. Você ganhou o Campeonato Mundial, vou ficar uma semana. Cara, mas na outra semana... E se você perder, fica uma semana também. Né? Cura a tua força aí. Você tem um tempo para fazer. Mas você não pode se permitir viver no drive do resultado. Isso é muito traiçoeiro. E isso faz com que você fique o tempo inteiro voltando para hábitos ruins. Agora eu consegui, então agora eu vou comer que nem um... Não, peraí. Você bateu o peso, você vai voltar a comer junk de novo... Tem alguma dúvida que o resultado vai piorar? Oscila demais, né? Tem no filme do Batman, né? Uma hora que ele vai brigar com... Aquele que tem uma máscara, que eu não sei. O Bane. Talvez. Que ele começa a apanhar e ele fala, né, em inglês, success have defeated you, que é o sucesso te derrotou. Você parou de ir atrás, que é exatamente isso, assim. Ele tinha vencido o cara 2, 3 filmes antes, e aí o cara volta muito mais forte. E ele tá preguiçoso, né, porque o sucesso derrotou ele, que é exatamente isso. Não, o esporte é muito cruel nesse sentido, né? Assim, é difícil você ver pessoas... A gente falou de Djokovic aqui há um tempo atrás. Esses grandes esportistas... são admirados porque eles conseguem se manter no topo muito tempo, né? Na época ele era o terceiro, né? Você tinha o Federer e o Nadal, que sempre competiam. Sim. E o Djokovic ele ali em terceiro, não sei o quê, subiu. Mas ele foi primeiro com eles, agora. Inclusive. Sim, ele foi cancelado e ficou melhor ainda, né? Então, assim, esses caras são fora de série por isso, né? Porque eles conseguem não se apegar ao resultado. O resultado que aconteceu não muda, nem o bom nem o ruim. Você pega o próprio mundo do fisiculturismo, né? Você tem o Siban lá e o Ramon Dino, né? Teve a competição recente. E o Ramon Dino, brasileiro do Acre, tá em segundo lá, querendo bater o Siban, e o Siban já ganhou não sei quantas vezes já. Só que eu acho que deve ser até mais difícil pro Siban se manter ali, porque ele falou, cara, porque o outro tá ali, ó, eu quero o teu lugar aí, entendeu? Como se tivesse uma corrida
e que você sabe a tangente que o cara faz, você faz igual, né? Você não... Sim. Agora, quando você tá na frente, é muito mais Exato. difícil. Você não sabe Ou qual tu é a pega um linha. vácuo ali. No treino de jiu-jitsu, nada é pior do que treinar com um moleque faixa marrom louco pra pegar faixa preta. Esse né? é o problema. Caramba. O faixa preta é mais tranquilo até às vezes, mas o marrom... E se o professor que pode dar a faixa preta estiver olhando, então, aí é horroroso. É tão óbvia a importância da competição que eu fico chocada com quem quer tirar Sim. o fator da competitividade. Como ele é saudável Mas pro tem método, né? desenvolvimento. Não é à toa, né? Acho que a competição te desenvolve em tantos aspectos, independente da vitória, independente do resultado. Exato, a competição pela própria Pela competição. própria competição. Não pelo pódio, né? Gente, eu tenho uma última. Não sei se você tem mais uma pergunta, mas eu tenho Pode uma fazer. última perguntinha que é assim. Na hora que vocês falaram que a Gisele Bündchen ia fazer judô, você até falou. Jiu-jitsu, no judô. Jiu-jitsu. Você até falou, não, mas o que tem? Ela não pode fazer, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi, mas ela vai ficar com a orelha assim? O que é o negócio da orelha, gente? Dá pra escapar? Desculpa a ignorância. Eu vou deixar o Fábio falar da maneira correta, eu vou falar do jeito que a gente brinca lá. A orelha é igual troféu, não é todo mundo que vai conseguir atingir. Só parênteses, vocês estão parecendo a minha personal, Janaína Matos, maravilhosa, campeã de fisiculturismo. E aí quando eu comecei a treinar com ela, né, eu falei, eu não quero ficar com braços muito fortes, tá. Ela falou, não pode ficar. O dia que você descobrir como que faz pra treinar duas Você vai vezes por parar. semana e ficar com você, me conta. Se soubesse o tanto que é difícil, pode ficar Sensacional. tranquila, não vai ficar. Chegará lá. Não, assim, eu se eu pudesse escolher não ter a orelha, eu escolheria, óbvio. Mas é o atrito, né, normalmente do kimono, e aí quebra a cartilagem. E aí você tem a opção de parar e tratar, e aí você vai ficar com uma micro... Parecido com essa minha outra. bem levinha. Ou você bem pode pouquinho mesmo. entender que... É um troféu. Não é nem o troféu, mas assim, você vai parar, tem um campeonato daqui a 2 semanas, você vai parar de treinar por causa da orelha? Mas isso acontece sempre? Tipo assim, se Cara, tratar tem uma- o negócio, ele vai se você friccionar de novo, vai... É possível que quebre de novo. Né? Tem gente que tem uma orelha mais mole, que não quebra e tal. Mas o ponto é que quebra a cartilagem, incha, fica dolorido. Se você parar, regride. Mas quem tá treinando nesse nível dificilmente para. Mas é bem importante, assim, pra quebrar, você tem que estar treinando num nível que eu diria que talvez 5% das pessoas treinem muito. E detalhe, o cabelo protege muito. O cabelo não deixa acontecer isso aqui, ó. O cabelo faz o kimono, a perna, o Tobogã, braço né? deslizar. Não tem esse degrau que quebra. Entendi. Então é só fazer um rabo de galo com o cabelo Você em fica- cima da orelha. Nunca vai acontecer nada com a sua orelha. Não, eu diria assim, na academia deve ter 2-3% de quem tem a orelha estourada. Mas não tem a Tem uma piada... genética. Vou começar a fazer jiu-jitsu, então. Era a cereja do bolo que é isso aí. faltava. Tem a genética pra quebrar, tem que treinar muito. Quando quebrar, você tem que ter algum compromisso que você não para de treinar. Assim, tem uma série de Não, mas não tem aquela galera que pra poder impressionar pega já, sei lá, a faixa ou kimono e eles mesmo quebram a mas própria tem orelha. gente que é que o argumento Eu já tem- ouvi isso aí, Não, assim, então... Tem gente que faz, tem gente que vota no PT. Então, assim, tem os maiores absurdos. Assim, eu já escutei essa história também. Eu nunca vi acontecer, eu já escutei essa história. Não sei se é lenda ou se é verdade. Mas é o que o Luiz falou, né? Sim. Tem idiota Tem em gente tudo que é pra lugar. Deve ter. Clarinha, a gente vai chegando Que no ótimo final papo, né? dessa conversa aqui. Eu queria aproveitar para perguntar para os dois. Primeiro, claro, como encontramos vocês nas redes sociais, eu queria fazer algo um pouquinho diferente aqui também. Eu vou pedir um livro, né? Para o Vamos. pessoal de casa adora Vamos. ler. Estamos falando tanto de leitura aqui nesse Sim. podcast. Cara, um livro que tenha relação aí com o assunto. Ou às Posso vezes não, incrementar o também. rolê? Por favor. Um livro e um filme. De cada Ótimo, um. legal. Boa, né? Legal, então O vamos filme lá. vai me pegar que eu sou péssimo. Um livro, então. O livro... 2 livros. Então tá. Eu vou fazer o que eu tô lendo e o que tá na fila. Eu tô lendo Suicídio do Ocidente, James Brooklyn. E acabei de receber e vou começar a ler agora, provavelmente semana que vem, A República de Platão. Finalmente cheguei em Platão. Ó, tá vendo? Muito bacana. legal. E como é que a gente encontra você nas redes sociais? Fábio Gurgel. Fábio Gurgel, Fábio Gurgel. Eu vou indicar um livro super simples, mas é um livro que mudou minha vida. Assim, acho que se eu tivesse que ter lido só um livro minha vida toda, seria esse livro.
eu, né, como a gente falou, eu era assim mais briguento, tudo mais, por isso que eu entrei no jiu-jitsu. E esse livro me abriu um mundo que é muito óbvio pra todo mundo, eu também não era. Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. Gente, esse livro é ótimo. O pessoal tem um Mas esse livro tem um problema seríssimo, né? O título é horroroso. É horrível. O título é horroroso. Cara, falou tudo. Eu recebi esse livro de presente de um grande amigo do Florian Bartonek. E ele falou assim, eu vou te dar um livro que tem um título horroroso, mas ele é muito bom. E eu tenho uma história particular com esse livro que é interessante. Eu tava lendo o livro, eu falei, cara, deixa eu ver se isso vai funcionar. Aconteceu o seguinte, o professor de musculação da academia que eu dava aula criou um clima ruim reclamando dos meus alunos, que estavam fazendo bagunça na musculação. E eu tinha direito, por contrato, aos meus alunos usarem a musculação. Não precisava dar nenhuma satisfação para ele. Mas ele criou esse clima. E eu estava lendo o livro. Eu falei, cara, vou testar. Vamos lá. Quando eu cheguei na sala de musculação, ele abriu um olho assim, ele achou que havia um problema, né? Eu falei, puta, cara, eu queria te pedir desculpa. Aí o cara já... Desarmou. Ele deu uma desarmada, eu falei, puta, cara, eu nem me toquei de vir conversar com você e de tentar entender como funcionaria a musculação, pra eu tentar orientar meus alunos. Pô, te peço desculpa, o que eu posso fazer pra te ajudar, não sei o quê. O cara não só ficou extremamente grato pela minha... Como ele virou personal gratuito de todos os meus alunos. Ele falou, você pode trazer quem você quiser aqui, fala pra falar comigo, que eu vou fazer o treino deles. Seus alunos são muito bem-vindos aqui. Quer dizer, Caramba. eu resolvi o problema com o que eu tava lendo na hora. Tweet, né? Caramba, que legal. Ó, uma dica boa pro pessoal, eu já havia lido o livro, mas eu queria rememorá-lo, porque fazia muitos anos e eu mudei muito, eu tive outra percepção do livro. Só que eu não queria pegar o livro de novo, porque eu tava lendo outras coisas. Aí eu baixei o audiobook. O audiobook, porque assim, convenhamos, a leitura, tipo a República, não dá pra ouvir um audiobook. Sim. Mas o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas dá. É um livro simples, né? Mas é super útil. Legal. Eu tinha uma coleção de livros grande, aí eu me mudei, aí eu peguei. Ó, esses livros aqui, posso dar. Esses aqui eu posso dar, mas eles são importantes. Eu comprei todos no Kindle pra guardar num lugar legal, só. legal. E tem, você falou, não, esses daqui eu quero ter. E o Como Fazer Amigos, ele tá lá grifado. Eu muitas vezes só leio os grifos. Assim, deles, Que né? legal. E assim, pessoal que não é do mercado financeiro e quer entender um pouquinho do mercado financeiro e a crise de 2008, eu acho que é o filme A Grande Aposta, em inglês, Big Short. Inclusive é o filme, tem na nosso é o stream filme aqui. mais bem explicado do mercado financeiro, divertido. Então, assim, é o filme que eu mostrei pra minha mãe. Mãe, é mais ou menos isso. Que legal. Faz isso aqui, ó. Didático. Muito bom. Exatamente. Maravilhoso esse filme. Com um grande elenco, né? Grande elenco. Steve Carell, grande elenco. Gente, que ótimo papo. Muito legal. Nossa, muito obrigada pela presença de vocês. Baita bate-papo, né, Baita Arthur? bate-papo, Larinha. Excelente. Acertamos os nossos convidados Com certeza. mais uma vez. Mais uma vez, E a sim, cara. dupla é muito sinérgica, né? Sim, Os sim. dois funcionam muito bem. Muito obrigada, querido. Obrigado, gente. Foi uma honra participar aqui. A gente é fã de carteirinha do programa aí. Que legal. Ah, e as Que suas redes honra. sociais também. Ah, meu é L Nunes, Luiz Nunes, né? L Nunes JR, Twitter principalmente, tem um Instagram lá que posto um café da manhã às vezes. E um cachorro que não é meu. Um ovo com avocado e um cachorro com meu. Hoje em dia tem fotos do cachorro que o nome dele é Lavo, que vem de Olavo de Carvalho. Olha só. Mas esse é seu. Esse é meu mesmo. Olha, eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Eu nasço no imaginário, né? Depois da realidade. É muito bom. Pessoal de obrigada. casa, a gente se vê então no nosso próximo Conversa Paralela. Beijo pra vocês. Até a próxima.